aquela coisa, né? Um rapaz foi perguntar ao Machado de Assis, que era um mestre de conto, né? Perguntar como se faz um conto, o que é que eu devo fazer. Aí o Machado de Assis falou, meu filho, eu não sei, eu sei fazer o conto, mas não sei te ensinar. Mas eu posso dizer uma coisa, nunca conte tudo, é tão cansativo. Eu sigo, é tão cansativo. Então eu lembro também de um dos primeiros encontros que eu tive, encontros substantivos, diante dos quais eu estava desafiada, e eu fui perguntar para o meu irmão, um sábio que eu tinha, tão sábio, tão bom que foi embora. Aí ele falou uma coisa semelhante. Na realidade, eu ia trabalhar a Constituição na Instituto da Teogonia, que é o texto básico, né? Com o qual eu trabalho intensamente há mais de 20 anos. Então ele me falou, nunca conte um rosário para os seus alunos, nunca fique contando tudo, fazendo um rosário, faça focos. Então, baseado nesses dois mestres, o Machado de Assis, o meu querido menino, meu menino que foi embora, está comigo ainda, ele sempre estará comigo, mas ele já foi dessa dimensão. Então eu quero dizer a vocês que eu não intenciono contar tudo. Também porque vocês sabem, vocês já estudaram, vocês já abordaram como narrativa, né? É uma grande narrativa. É aquilo que vocês chamam de narrativa heróica. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, de modo prévio, é o seguinte. Nós, final do século XX, não são vocês. Porque vocês são privilegiados. Queiramos ou não, vocês são privilegiados. Pelas escolhas, pela seleção de temas, pelas experiências. Mas, de um modo geral, nós, sociedade, vivemos nesse final do século, ainda não entramos no 21. Vocês sabem, né? Vivemos um episódio do 21. Qual foi? 11 de setembro. 11 de setembro. Foi o episódio do 21, a marcha do 21. Mas estamos todos na expectativa da continuidade, não sabemos qual será. Sabemos que será trágica, que nós vivemos um mundo trágico. Mas eu não quero pensar nesses heróis, nesses arquétipos, nesses símbolos, com a cabeça do século XX. Porque essa cabeça é uma cabeça que pensa nessa jornada como algo neurótico. Sim? Então há um conflito aí. Pensar como algo neurótico, você sair de casa, sem um motivo explícito, sem um motivo concreto, você viver uma jornada mítica, isso é considerado para nós uma neurótica. Eles não são neuróticos, eles são heróicos. Eles vivem em outra dimensão. Ao mesmo tempo, pensar o seguinte, só interessa, só adianta, só tem significado você pensar os mitos, a mitologia, os grandes mitologemas, se você trouxer para o seu cotidiano, para a sua vida aqui e agora. Porque a vida que nós vivemos é essa vida do cotidiano. Nós não temos outra dimensão existencial. Então eu quero pensar esse arco, essa viagem, trazendo para o nosso cotidiano e selecionando os temas que, se vocês me permitem, eu considero temas fundamentais dessa grande narrativa. Então o primeiro tema é um tema que segue toda a narrativa, é o tempo. Não é o tempo? A grande questão é o tempo. Então, o que é o tempo? Essa é uma pergunta, talvez seja uma das perguntas mais difíceis da filosofia. Obrigada, querida. É uma pergunta que nós não temos resposta para ela. Porque nós não temos o tempo. Nós somos o tempo. Então foram necessários todos esses séculos para que nós chegássemos ao 20, a data é 1928, a data da publicação, a publicação do texto Ser e Tempo, que você nunca deve dizer ser e tempo. Mas nós não temos uma palavra para dizer ser tempo, que é a compreensão do Heidegger de que nós não somos no tempo, nós somos o tempo. O tempo somos nós somos o tempo. Então, isso como entrada para nós pensarmos o seguinte, trata-se de quê? Que viagem é essa? O que é isso? Qual é essa jornada? Vocês são privilegiadíssimos, vocês vão vivenciar essa jornada. É algo substantivo, né? É algo raro. Então, que jornada é essa? O que é que alguém vai buscar quando faz uma viagem? No caso, ele é um objeto, né?
O objeto é um velocínio de ouro. Não é o velocínio de ouro. Porque o velocínio de ouro, em todo contexto, é uma grande metáfora. Cada um de nós tem um velocínio de ouro, no qual cada um de nós busca, vive e morre, especialmente morre, na tentativa de alcançar esse objeto, que não é um objeto real concreto, mas é um objeto iluminador, é um ponto iluminador. Então, cada um de nós é um viajante. Então, se você pegar o Jasão, o Orfeu, todos somos nós. Cada um de nós é, significativamente, todos aqueles heróis. Porque nós somos a existência. Então, essa pergunta. Por que alguém foi entregue ao centauro Quiron para fazer a iniciação? Que iniciação é essa? O que é que o Quiron faz? É uma palavra terrível. Eu ouso repetir para vocês, a palavra é terrível. O Quiron banaliza. Ele torna banal. Por quê? Porque a tentativa de você conformar-se, ou seja, você tomar forma, nós somos a matéria. A eternidade em nós é a matéria. É esse o grande desafio nosso. Essa é a fala de Aristóteles. São 400 anos de conflitos terríveis entre o projeto aristotélico de que nós somos a matéria, o que é eterno em nós é a matéria, e a entrada do idealismo e a entrada do idealismo cristão. Quando o cristianismo entra historicamente e se confronta com os mitos arcaicos, com todos os arquétipos gregos especificamente, o cristianismo vai ter um conflito terrível. Porque ele, o cristianismo, direcionado para o sagrado, mas vivenciando o profano, vai ter grandes leitores que são os primeiros padres da igreja. Os primeiríssimos padres reverenciavam os mitos gregos. Claro. Eles não tinham a ousadia de confrontar algo que era muito claro para eles, que era a fé diante da razão. Porque o que é a fé? É o fundamento da fé. E por que você nunca pode fazer fé e razão? Porque você nunca pode entrelaçar ciência e religião. Porque religião, fé, tem como fundamento o sentimento. E ciência, campo ideológico, tem como fundamento a razão, o pensamento. Então, pensamento e sentimento são polos paralelos. Nós temos que levá-los paralelamente. Nunca nós podemos cruzar, a não ser que você pense o sentimento e você sinta o pensamento. Mas esse cruzamento é individual. É você quem faz. É cada um de nós quem faz. Então, quando nós entramos na compreensão desse grande mitologema, nós vamos ver a figura central de Jasão. Olha, Jasão cometeu crimes terríveis. Por quê? Cometeu crimes? Não, cometeu erros, cometeu enganos, não cometeu pecados. Sinta um detalhe. Nesse momento que nós estamos tentando analisar, não existe pecado. Sim? Aquela proposta que eu tenho de trazer para hoje, eu pergunto a vocês, por que, me permitam entrar nessa coisa tão pesada, por que hoje emergem esses casos de pedofilia? O que é isso? Que coisa tão desagradável, coisa tão perversa. Aí quando se liga a pedofilia, a tradição da Igreja Católica torna-se mais perversa ainda, não? Não? Na nossa memória, no nosso imaginário de sexualidade. E por quê? Estou me referindo ao Papa, não. Porque os padres da Igreja Católica não se tomaram de horrores. Pense comigo. Porque no imaginário da Igreja Católica, tendo como fundamento o sentimento, a pedofilia é um pecado. Um pecado. Como é que você trata o pecado?
com o perdão. O erro você vai pagar na compreensão. Eu estou partindo de Jasão, criminoso. Jasão cometeu crimes, ele cometeu erros, ele vai pagar. Se ele tivesse cometido pecados, a função organizadora, arquetípica da Igreja Católica é o perdão. Mas o perdão não leva à regeneração. Você, quando doa o perdão, você caminha um passo na direção do seu crescimento. Mas quando você é perdoado, não. Porque você tem que cumprir os trabalhos na viagem, né? Cada um ali tem os seus trabalhos, cada um de nós tem os seus trabalhos para cumprir. Então, se você pensar a pedofilia como erro, vai reparar. Com o pecado vai ser perdoado. O que aconteceu na modernidade? Na pós-modernidade racionalista. Nem erro, nem é pecado, é crime. Então, criminalizando esse ato, ele vai ser punido pela justiça. Saiu da nossa esfera individual, passou para uma esfera coletiva, pública, saiu do privado, entrou no público e vai ser punido pela esfera coletiva. Vai ser entendido como algo na esfera coletiva e não na esfera privada. O ato é privado, mas a solução é coletiva. Então, se você pensar, se você perguntar, o que é que eles estavam indo buscar? O que eles estavam querendo? É metáfora, né? Claro. Desculpa ficar repetindo essa coisa, mas tudo é metáfora. Então esses homens empreendem uma viagem para que eles consigam. Obrigada. Eu meio tolices. É mal de facilitadora. É mal de facilitadora. Nós também começam as tolices. Se não fizer isso, não sou eu. Então, o que é que eles vão fazer? O que cada um de nós faz? Vamos pensar a viagem. Trata-se de alguém que vai resgatar a tarefa do pai. É uma tarefa masculina. A viagem é uma viagem masculina. Eu vejo aqui que a presença feminina é privilegiada, mas quem vai viajar são vocês, mulheres, mas são vocês, mulheres, na sua alma, no seu ânimo. Porque vocês vão resgatar o que o ânimo, a projeção do masculino em vocês não conseguiu. Então, eu espero que vocês tragam esse velocínio de ouro como resgate do próprio ser na sua face ânimos. Sim? Então, o que é que o Jasão vai fazer? Vai cobrar do tio que usurpou o trono. Eu combinei com vocês que não iria aos fatos. Não, vocês têm os fatos. Então, o que é que nós temos que fazer para tratar com esse usurpador? Com alguém, ou com alguma coisa, ou com um dado social, ou com um dado arquetípico, ou com uma herança que nos rouba, que nos toma, que nos desagrega. O que é que nós temos que fazer? Viajar, né? Esse é o nosso destino. O nosso destino é a viagem. O nosso destino é viajar. Porque nós saímos sempre de um porto. Cada um de nós saiu de um porto. O porto é o corpo. O corpo é o porto. O corpo é o território. O território é o corpo da mãe. Quando o nosso mestre maior, né? Por mais determinação e entrega à mitologia, nós somos seres de razão. E como seres de razão, nós temos como timoneiro esse homem privilegiadíssimo que é o Aristóteles. O Aristóteles pergunta assim: quando nasce um cidadão, o que é que aparece na cidade? Quando cada um de nós nasceu, apareceu o quê? Aí ele faz uma longa conversa sobre a cidade, cada um de nós com inscrito numa cidade, somos seres políticos, históricos, temos uma existencialidade, mas aparece o quê? Aí ele faz a pergunta que vai nos conduzir à resposta dupla. Aparece uma nova matéria? Um corpo e uma luz? Como é que é? Um corpo e uma luz? Aparece uma forma. O corpo e a luz é uma forma. E ele vai nos dizer, quando trabalhar as categorias, que matéria e forma são indissociáveis, são intrínsecas.